Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lafayette e hoje eu vou falar sobre produtividade florestal e nutrição mineral. As perguntas são várias. Qual é a relação que existe entre produtividade florestal e nutrição mineral? Vale a pena corrigir uma deficiência mineral na minha floresta? Quanto eu obtenho de resposta? Quanto eu vou aumentar na minha produtividade fazendo essa correção? O investimento é viável? Vale a pena? Então são várias as questões que são importantes na hora de decidir sobre a fertilização ou não, sobre o investimento, se vale a pena ou não. Os fatores de produção são aqueles que interferem de alguma maneira na produtividade florestal. Para que nós possamos ter alguma produtividade é necessário esses fatores: água, luz, temperatura, insolação, fotoperíodo, oxigênio, CO2, nutrientes, os fatores edáficos, aqueles relacionados às características dos solos, manejo, material genético, tratos culturais, qualidade de mudas, dentre outros. Alguns desses fatores são considerados essenciais, ou seja, na ausência completa, a produção é igual a zero. Por exemplo, se não houver água, a produtividade é nula. Não há como produzir qualquer planta se não houver água. Então a água é um fator essencial. Temperatura também, a insolação, fotoperíodo, são alguns exemplos. Um ambiente considerado de baixa restrição ambiental significa que todos esses fatores estão próximos do ótimo para o crescimento daquele vegetal. Um ambiente restritivo, com alta restrição, significa que algum desses fatores está num nível abaixo do ideal e que, portanto, está limitando a produtividade. Então, se eu considerar, por exemplo, o déficit hídrico, eu vou ter uma condição limitante por falta d'água e esse ambiente vai ser, então, considerado um ambiente restritivo para a produtividade florestal. A lei da tolerância de Shelford é um princípio desenvolvido pelo zoólogo americano Victor Ernest Shelford em 1911, e essa lei afirma que o sucesso de um organismo é baseado em um conjunto complexo de condições ou fatores. E cada organismo tem um limite mínimo, máximo e o ponto ótimo de cada fator ou a combinação de fatores que determinam esse sucesso. Se, por exemplo, nós considerarmos aqui no eixo vertical a produtividade e no eixo horizontal a intensidade de um determinado fator considerado essencial, que pode ser nutriente, temperatura, luz, água, etc. Se nós fizermos um experimento hipotético em que nós aumentarmos os níveis desses fatores, se o fator é considerado essencial, significa que no nível zero desse fator não vai haver nenhuma produtividade. Na medida em que eu aumento a quantidade desse fator, considerando que todos os outros fatores estão numa condição ótima, na medida em que eu aumento a dose ou a intensidade desse fator, a produtividade vai aumentando até chegar a um ponto ótimo e a partir daí, devido ao excesso, essa produtividade pode reduzir, pode decair até o zero novamente na condição de intolerância pelo excesso. Então nós temos aqui dois limites de intolerância, pela falta e pelo excesso desse fator considerado essencial. E existe aqui, na região central, uma faixa considerada ótima, que é onde eu vou obter essa produtividade máxima. Então aqui seriam os limites e aqui também eu acrescento duas faixas intermediárias que eu chamo de estresse, que seria um estresse pela deficiência, pela carência e um estresse pelo excesso. Agora, considerando aqui no eixo horizontal a nutrição mineral e aqui o eixo vertical a produtividade, então vamos fazer um experimento mental em uma situação hipotética. Eu estou em um ambiente de baixa restrição ambiental, ou seja, todos os outros fatores estão
no seu ponto ideal para a cultura que eu quero cultivar. E aqui eu vou desenvolver uma experimentação mental em que eu vou aumentar a nutrição desde um limite mínimo até um limite máximo tolerado para a minha cultura. Eu digo nutrição mineral nesse ponto aqui, mas poderia ser as doses da fonte de um determinado nutriente, né? Então eu poderia considerar aqui quaisquer dos nutrientes que são essenciais, e na medida em que eu aumento a dose desse nutriente, a produtividade vai aumentando até um determinado limite, em seguida ela reduz pelo excesso da dose desse nutriente aplicado. E nesse caso, sendo aqui o ambiente com baixa restrição ambiental, eu atinjo uma produtividade considerada alta. Agora, em uma outra situação em que eu tenho uma média restrição ambiental, e se eu repetir esse mesmo experimento, eu vou ter um comportamento parecido, ou seja, uma curva parecida com aquela anterior, porém a produtividade máxima que eu consigo é aquela que o ambiente permite e que nesse caso aqui eu estou considerando como uma produtividade média. E em um outro nível de restrição ambiental eu teria, a partir do mesmo experimento, com as mesmas dosagens, eu teria uma produtividade máxima considerada baixa. Eu teria aqui, então, teoricamente, várias situações de produtividade em função de doses crescentes de nutrientes ou de intensidades da nutrição mineral. Um outro conceito que eu quero esclarecer aqui é sobre o IMA relativo. Eu preciso de uma variável de produtividade para trabalhar com os meus dados e, neste caso, eu utilizei essa variável que eu denominei de IMA relativo. O que é o IMA relativo? De modo geral, é comum no Brasil a gente medir a produtividade florestal com base no IMA, ou seja, incremento médio anual, que é o quanto que a floresta produz ou cresce a cada ano em metro cúbico por hectare. Então esse IMA ele tende a variar de acordo com a idade, o comportamento dele é crescente em função da idade. E, nesse caso, eu não poderia comparar o IMA de uma floresta de 2 anos com o IMA de uma floresta de 4 anos. Então, para que eu tivesse uma variável que pudesse ser comparável entre florestas de diferentes idades, eu considerei, então, o IMA relativo. O que é o IMA relativo? Eu ajusto um modelo do IMA em função da idade. Em seguida, eu aplico uma equação, eu pego o valor do IMA de cada floresta dividido pelo modelo vezes 100. Com isso, eu obtenho um IMA relativo, que é um valor dado em porcentagem, que independe da idade. Então, a partir desse momento, os meus valores de IMA relativo eles podem ser comparados independentemente da idade da floresta. Então foi isso que eu fiz e a partir desse momento a nossa produtividade vai ser medida em IMA relativo, um valor percentual. Então esse valor percentual é em relação à média de produtividade esperada para aquela idade da floresta. Sobre a relação produtividade e nutrição mineral, o que é mais importante? É a nutrição em quantidade ou é a nutrição em qualidade? Nós, pela experiência, nós temos observado que a qualidade da nutrição é muito mais importante do que a quantidade. Quando eu penso na relação entre produtividade e nutrição mineral de maneira quantitativa, nem sempre eu encontro uma relação estatisticamente significativa nesse caso. Já quando eu relaciono produtividade e a nutrição mineral, considerando a nutrição mineral de modo qualitativo, aí sim, normalmente a gente encontra relações estatisticamente significativas. Como é que eu avalio
a nutrição mineral de modo qualitativo. A qualidade implica, além de quantidade, também o equilíbrio. Existem vários critérios que são utilizados para diagnosticar uma planta e avaliar o seu estado nutricional. A partir do critério do nível crítico, é feita uma comparação entre cada nutriente na planta que vai ser diagnosticada com o mesmo nutriente em uma população considerada de referência, uma população saudável, bem nutrida, com um nível adequado de nutrição daquele nutriente. O diagnóstico é feito a partir dessa comparação nutriente a nutriente. Considera-se o nível crítico aquele valor abaixo do qual esse nutriente vai ser considerado deficiente e acima do qual esse nutriente vai ser considerado adequado. O diagnóstico, então, é feito comparando nutriente a nutriente com uma referência ideal. Qual que é o problema desse critério do nível crítico? Imaginemos aqui dois ambientes. Um ambiente A, no qual existe alguma restrição ambiental, e o ambiente B, sem qualquer restrição ambiental. No ambiente A, o acúmulo de matéria seca pode ser limitado por essa restrição ambiental. Por isso, com a mesma quantidade de nutriente, a planta acumula menor quantidade de matéria seca e consequentemente, vai haver um efeito de concentração, ou seja, vai haver um maior teor desse nutriente por causa do menor acúmulo de matéria seca. Já no ambiente B, não havendo restrição ambiental, o acúmulo de matéria seca pode ser maior e a mesma quantidade de nutriente pode produzir uma maior quantidade de matéria seca. Então, aqui no ambiente A, eu vou ter um menor CUB, ou seja, menor coeficiente de utilização biológica, que é menor acúmulo de matéria seca em relação ao acúmulo de nutrientes, e aqui no ambiente B, maior acúmulo de matéria seca para a mesma quantidade de nutriente acumulado. Existe um outro método de diagnose nutricional chamado DRIS, ou Diagnosis. É uma sigla em inglês que significa Diagnosis and Recommendation Integrated System. Por esse método, faz-se uma relação entre cada nutriente da planta que vai ser diagnosticada com todos os outros nutrientes. Por exemplo, eu pego o nitrogênio, faço uma relação do nitrogênio com fósforo, do nitrogênio com potássio, do nitrogênio com cálcio, e essas relações é que são comparadas com as mesmas relações da população de referência. E a partir dessa comparação entre as relações dos nutrientes é que são produzidos os diagnósticos. Então, um elemento vai ser considerado deficiente ou não, não simplesmente comparando a sua concentração ou comparando o seu teor, mas sim comparando a relação entre todos os outros nutrientes. Esse método prioriza o equilíbrio da nutrição e não apenas a simples concentração do nutriente. Esse gráfico é a representação dos valores dos índices DRIS para uma planta, que podem ser positivos ou negativos. A magnitude do valor é que vai dizer se esse nutriente está na condição de desequilíbrio nutricional por falta, tendência de desequilíbrio por falta, equilibrado, tendência de desequilíbrio por excesso ou desequilibrado por excesso. A partir desses valores de índices DRIS, eu posso calcular também um índice chamado de índice de equilíbrio nutricional, que é a média dos valores absolutos dos índices DRIS. Se eu tiver valores extremos em maior número, eu tenho um maior índice de equilíbrio nutricional. Eu chamo esse índice de desequilíbrio nutricional, porque a magnitude do valor indica maior desequilíbrio. Se eu tiver valores muito positivos, muito elevados, ou mais distante do zero pelo positivo e mais distante do zero pelo lado negativo, maior vai ser essa média dos valores absolutos e, portanto, maior vai ser esse índice de equilíbrio nutricional. Nessa figura, eu tenho
2.140 populações que foram diagnosticadas e eu obtive aqui os valores dos índices DRIS para nitrogênio. Se eu traçar uma linha margeando essa nuvem de pontos, observem que a máxima produtividade ela é obtida aqui para valores próximos de zero. Na medida em que eu afasto do zero para a esquerda ou para a direita, a produtividade tende a diminuir. Bom, eu tenho aqui também valores que, apesar de estarem próximos de zero, a produtividade é baixa. Por que isso acontece? Porque, nesse caso, que representa os índices DRIS para nitrogênio, pode ser que haja outro nutriente, que não o nitrogênio, que também pode estar na condição de desequilíbrio, tanto por excesso ou por falta. Para que a produtividade seja máxima, é necessário que todos os nutrientes estejam com índices DRIS próximos de zero. Não basta um nutriente estar com um índice próximo de zero. Além disso, os outros fatores que não são nutricionais também devem estar na condição ideal para que essa planta tenha a sua produtividade elevada. O fato de o índice DRIS de um único elemento estar próximo de zero não é garantia de que essa planta tenha alta produtividade. Nessa outra figura, é possível representar a variação da produtividade em função desses equilíbrios nutricionais. O que se espera? Essa primeira faixa de valores aqui são os índices DRIS que foram diagnosticados em uma planta, a planta número 1. Os índices DRIS estão mais afastados do zero. Então aqui para cálcio eu tenho valores muito baixos, um índice DRIS muito baixo. Para magnésio um índice DRIS muito elevado. Para boro também, para fósforo, estão mais afastados do zero. Então nesse caso eu teria um índice de equilíbrio nutricional mais elevado. Aqui a planta 2, por esses valores dos índices DRIS estarem mais próximos de zero, eu vou ter um índice de equilíbrio nutricional menor. E aqui na planta 3, maior a proximidade dos índices DRIS e eu teria aqui também um menor índice de equilíbrio nutricional. Então, o que se espera é que quanto menor for o índice de equilíbrio nutricional, a tendência vai ser de que haja maior produtividade. Essas figuras aqui representam dados reais que foram obtidas em uma região lá na Bahia, em que eu tenho aqui no eixo vertical uma variável de produtividade, que é o IMA relativo, e aqui no eixo horizontal o índice de equilíbrio nutricional. Observem que a linha de tendência tem um coeficiente angular negativo. Então, na medida que o índice aumenta, a tendência é que haja redução na produtividade. Os pontos ficam dispersos, a dispersão é muito elevada, porque eu tenho aqui a ação de outros fatores. Se eu imaginar uma linha que margeia essa nuvem de pontos pelo lado superior, seria a produtividade máxima que eu conseguiria obter naquele ambiente. Então esse é o limite máximo permitido pelos outros fatores daquele ambiente. É o máximo que eu conseguiria naquele ambiente. A linha representada aqui é a média da produtividade que eu obtive. A inclinação, ou seja, o coeficiente angular dessa reta, mede o que eu perco para cada unidade de índice de equilíbrio nutricional que aumenta, o quanto que eu perco de IMA relativo. Para cada unidade de índice de equilíbrio nutricional a mais, eu perco 41,8% na minha produtividade relativa, no meu IMA relativo. Esse gráfico da direita foi obtido pelos mesmos dados, os mesmos valores, porém, cada ponto desse aqui foram reunidos todos os pontos que estavam na faixa de índice de equilíbrio entre 0,4 e 0,6, foi calculada uma média, e essa média representa esse primeiro ponto. Aqui os índices entre 0,6 e 0,8,
uma média de ímã relativo e uma média dos valores de índice de equilíbrio nutricional, gerou esse ponto e assim por diante. Então aqui foi feito o ajuste, então seria esse o comportamento do ímã relativo em função dos índices de equilíbrio nutricional. Aqui a figura é uma figura semelhante para a região norte de Minas Gerais, da mesma maneira, imaginando aqui uma linha que passa pela margem superior desses pontos, seria o máximo de produtividade possível para essa região, e aqui a linha que representa a média indica que para cada unidade de índice de equilíbrio nutricional que aumenta, eu tenho um decréscimo de 36,9% na minha produtividade. Aqui, nesse caso, foram 835 registros, com idade média de 1,8 anos, variando de 1,3 a 2,5. Essas avaliações foram realizadas nesse período de 2014 a 2024. Neste caso, foram utilizados 698 registros, com idade média de 1,2 anos, com idade variando com idade mínima de 0,9 a 1,4 anos de idade. Avaliações realizadas entre 2022 e 2023. Já esses dados aqui foram obtidos em várias regiões do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, totalizando 162 registros, com idade média de 1,8 anos, variando de 0,8 a 4,2 anos. Avaliações realizadas em 2024 e 2025. Nesse caso, para cada unidade de índice de equilíbrio nutricional a mais, houve um decréscimo de 101% na produtividade. A variação dos índices de equilíbrio nutricional aqui foram de 0,5 aproximadamente, de 0,5 até 1,7, e houve decréscimo na produtividade com um coeficiente angular de 101,15. Aqui na região do Vale do Jequitinhonha, reunimos 272 registros, com idade média de 2,5 anos, de 1,8 a 3,3, e essas avaliações foram realizadas no ano de 2010. Para cada unidade de índice de equilíbrio nutricional a mais, houve um decréscimo de 70% na produtividade. Região Centro-Oeste de Minas Gerais, com 857 registros, idade média de 2,3 anos, de 0,7 a 5 anos de idade, avaliações realizadas entre 2002 e 2014. Como para cada aumento do desequilíbrio nutricional em uma unidade, houve decréscimo de 40% na produtividade relativa. No Vale do Jequitinhonha, com 984 registros, para cada acréscimo de uma unidade no desequilíbrio nutricional, houve redução de 37% na produtividade. Vale do Rio Doce, com 28 registros, o comportamento também foi semelhante, nesse caso com 66% na redução da produtividade para cada unidade de desequilíbrio acrescida ou aumentada nesse caso. As conclusões são as seguintes: é possível estimar o ganho percentual na produtividade em função do grau de desequilíbrio nutricional. Então, isso permite avaliar a viabilidade econômica de operações de fertilização. Cada unidade de acréscimo no índice de equilíbrio nutricional correspondeu ao decréscimo de 56,5% na produtividade média florestal das áreas utilizadas neste estudo. O efeito da qualidade da nutrição sobre a produtividade varia a depender do grau de limitação exercido por outros fatores locais. A produtividade potencial teoricamente possível no Brasil é de 150% a 200% em relação à média atual, considerando os dados utilizados nesse trabalho. Esse número aqui, de que maneira que ele foi obtido? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, nessa região centro-oeste, eu teria 150% a mais de produtividade, entre 150% a 200% a mais de produtividade, considerando a média, que é igual a 100. Bom, pessoal, é isso que eu queria apresentar no dia de hoje. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Agradeço a atenção de vocês
e até o próximo vídeo. Muito obrigado.